Fala pessoal, boa noite, Deus abençoe, que alegria ter você aqui mais uma vez para o nosso podcast Com Fidelidade na Estrada. É isso aí, boa noite meu irmão. Boa noite, seja bem-vindo. Seja bem-vindo mais uma vez para o nosso episódio de podcast na Estrada. Boa noite pessoal, graça e paz. É uma alegria ter vocês aqui conosco. É isso aí, em mais um episódio diferente, ó, um ambiente diferente. Cidade diferente. Hoje não tão longe de casa, aí mas estamos na estrada, né, Dan? Uns 40 minutinhos de casa. Hoje está perto, 15 quilômetros de casa. Nós estamos aqui na cidade de Santo André hoje, no Colégio Porto das Andorinhas. Tem episódio aqui no canal com o João e a Luísa. Vai aí na nossa playlist e procura lá. É um episódio muito legal falando sobre a família deles, o testemunho deles e também toda a situação que eles passaram com o filhinho deles, né? E todo esse projeto desse colégio que nós estamos aqui hoje, né? É um projeto maravilhoso de educação personalizada, o primeiro colégio de educação personalizada aqui do ABC. Então vale muito a pena você conferir e fazer parte também desse projeto. É isso aí. Como o Alan costuma dizer, volta lá na playlist do nosso podcast que tem muito assunto, vários muita temas. Coisa boa, viu? E esse episódio com o João e a Luísa foi muito legal, né? Foi. E relembrando, tem um cupom de desconto lá, hein? Eles falaram que quem for pelo nosso podcast vai ter o evento deles. E aí vai ter um desconto de pré-venda. Já acabou a pré-venda. Já acabou, mas se for pelo podcast, tem lá, ele deixou o recado. Tem que dar o recado lá na hora de entrar em contato com eles. Fala, João, vim pelo podcast da Fidelidade. Ele falou a frase lá que tem que falar. Assista o podcast. E aí você vai poder participar desse evento com preço de pré-venda, viu? Não, sensacional. Vai ser um congresso para as famílias sensacional. Fantástico. Falando em formação, em educação, aprendizado, a gente quer deixar aqui a indicação do livro do nosso fundador, Temperamento sobre Controle. Então tem aí o QR Code na tela, o Júnior vai colocar pra gente. Hoje eu não tô no estúdio, eu não sei aonde que vai estar. Você vai estar aqui? Vai estar aqui, desse lado? Desse lado. Aqui, ó, desse lado aqui. O Júnior tá na técnica aqui. Tem o QR Code do livro do nosso fundador, que tá lá no site do eBanquinha. Isso mesmo. No site da comunidade, você compra o livro com desconto, onde você vai aprender sobre os temperamentos, como identificar as partes boas, as limitações de cada temperamento. É um livro que é um compêndio dos estudos do nosso fundador, do Daniel, sobre os temperamentos, que vale muito a pena ler. Quem está lendo tem nos dado retorno, dado depoimentos, que está sendo muito proveitoso a leitura. Então, acesse o site da nossa comunidade, lá no eBanquinha da comunidade, e compre o seu livro Temperamento sobre Controle. Dan, livro físico ou livro digital? Exatamente, os dois. Tá lá na banquinha. E com 10% de desconto lá. Direto no site lá nosso, tá com 10% de desconto. Comprando no site da comunidade, já pega um desconto de 10%. Então... E nós temos também, meus irmãos, o nosso aplicativo MedTemp. Nós temos aí também na nossa playlist um episódio inteirinho, todo dedicado a esse aplicativo, que nos ajuda, é um extensor do livro. Você lê o livro, entende ali qual é o seu temperamento, e a partir disso você vai aprofundar no seu temperamento, né? Alcançando as virtudes necessárias para viver o máximo que cada um pode dar. Exatamente. Então, nós temos também o nosso aplicativo, vai estar aí o QR Code na tela, provavelmente vai estar para esse lado aqui também. Desse lado aqui. Já tudo pro lado do Danilo aqui. Hoje tá tudo aqui, ó. E você tem 10% de desconto aí também, tem o cupom aqui, ó. Cupom, se eu não me engano, é Meu Livro, ou Livro. Tá escrito aí, que você tem 10% de desconto. Mas também tem um modo gratuito, que você pode fazer o teste ali para descobrir o seu temperamento. E depois tem um modo
Discípulo. Discípulo e o apóstolo. E o apóstolo. E aí tem tudo escrito aí que você pode se aprofundar. E vale muito a pena, Alan e a nossa audiência, acessar o aplicativo, pelo menos no plano discípulo, porque lá você tem um acompanhamento de 30 dias para aprimorar o seu temperamento. Dá para você fazer as combinações como a gente fez no episódio de lançamento. Foi muito legal. O marido é colérico, a esposa é melancólica, quais são as limitações, o que precisa ajustar. É muito bom. Então acesse o MedTemp, faça lá o seu cadastro, contrate um dos planos, apóstolo ou discípulo, e faça essa jornada, essa caminhada de melhorar o seu temperamento através do aplicativo do MedTemp. Tudo isso ajuda a nossa comunidade. Exatamente. Né? Tanto o livro, quanto todos os produtos lá na nossa e-banquinha, Que tem produto quanto bom, hein? o aplicativo também. Tudo isso ajuda na nossa campanha. Então você está se ajudando e também ajudando a missão da nossa comunidade. É isso aí. E, meus irmãos, nós queremos falar mais uma vez do nosso Estúdio Algeri. Hoje não estamos no estúdio. Não estamos mais. Porque nós estamos em loco. Estamos em loco. Você quiser falar na estrada. Estamos em loco. Já pegamos a estrada, estamos em loco. Então, se você quiser também ter esse modelo de podcast, esse modelo de gravação, dentro do seu evento, dentro da sua empresa. Na sua escola, como estamos aqui hoje. Imagina que legal, Dan. Um dono da empresa quer gravar um conteúdo. Sim. E aí o Júnior vai lá, monta o cenário junto com ele e o pessoal na fábrica trabalhando atrás, ele aqui falando. Sim. É algo excepcional. E o Estúdio Algeri proporciona isso para você. Nós temos o estúdio físico, que fica no bairro Demarque, como nós temos falado aqui para você. E nós temos também essa categoria na estrada. Só que na estrada é nossa, né? Na estrada é nossa. Aí você cria o seu nome. E no estúdio dá para fazer ao vivo também. Então, quem quer gravar um podcast ao vivo, novenas, uma aula, você pode gravar, depois publicar ou fazer ao vivo no Estúdio Algeri. E no evento também. Se tiver internet no local, dá para transmitir ao vivo aí o evento inteiro também. Todo o Brasil. Então, estúdio, algeri.studio. Chama o Júnior lá e fala, Júnior, tô vendo o episódio aqui do pessoal, tô vendo o episódio na estrada, como é que faz? Eu quero fazer no meu evento, na minha empresa. Chama ele. E temos aqui uma grande novidade do Estúdio Algeri aqui, essa parceria. O Júnior fez um post. Júnior, depois você coloca aí na edição a última fotinho do carrossel que você fez aí, o post no perfil do algeri.studio, onde tem toda essa captação, toda a estrutura e os cortes de podcast. E a gente conversamos. Agora... Com o jurídico, com o financeiro, com o estratégico, com o técnico, com o Júnior. E nós temos o cupom. Esse é o cupom oficial. Todos os outros valia, só que não tinha um cupom oficial. Agora oficial. Tem. O Júnior vai colocar aí o cupom oficial do podcast Com Fidelidade. E com esse cupom, que é o cupom oficial. Oficial agora, gente. O cupom é Com Fidelidade. Esse é o cupom. Você vai lá mandar um e-mail pro Júnior, mandar um WhatsApp chamado... Júnior, quero fechar a minha gravação, meu podcast, usando o cupom Com Fidelidade, que é o nome do nosso podcast. Você vai ganhar 3 é pouco. Não, 3 não. 3, não. Dá pra melhorar, né, Júnior? Dá pra melhorar, Júnior. Não, Júnior, melhora. No nosso cupom aqui, vamos bancar? 6? Vamos, 6. 6 cortes, Dan. Você ganha 6 cortes do seu podcast ou da sua live. 6 cortes. É uma semana de conteúdo. É muito conteúdo. Muita coisa. Você grava um podcast e ainda ganha uma semana de conteúdo? Exatamente. Com legenda, editado. O Júnior é fantástico. Vocês estão vendo aí os cortes do nosso podcast. Ou 10% de desconto na hora da sua gravação. Olha só isso. Então, com o cupom Com Fidelidade, pra você gravar o nome do nosso podcast, 6 cortes. 6 cortes profissionais, hein? Profissionais, com legenda, editados, ou 10% na hora do seu podcast. Aí você chama o Júnior, fala pra ele, ó, quero o cupom Com Fidelidade. Agora é o cupom oficial. Agora é. Vai estar aqui também, Júnior, desse lado aqui. Desse lado, cupom Com Fidelidade para o Estúdio Algeri. 10% ou 6 cortes. Conseguimos, hein? Conseguimos. Vamos bancar, Júnior. Agora é contigo. Agora tá no ar. E, Dan, apresentações feitas, local informado. Curte, comenta e compartilha esse podcast na estrada, porque o conteúdo hoje, muito top. Olha, é um conteúdo de líder, podemos dizer assim. Com certeza.
Então, pessoal, vamos chamar o nosso convidado, né, Dan? Sem mais delongas. Nosso primeiro convidado de hoje. Hoje são 2, né? Hoje são 2. Nosso primeiro convidado. Henrico Mizazzi, meu irmão, seja bem-vindo, viu? Henrico, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu agradeço. Que alegria, viu? Se apresenta aí para nossa audiência. Bom, vamos lá, por partes. Sou aqui de São Paulo, sou advogado de formação, sou casado com a Maria Clara há 6 anos, pai de 3 filhos, o Guido, a Beatriz e o Dante. Há mais de 10 anos conheci, né, acho que muitos conhecem aqui que nos escutam, vocês conhecem bem o Reinaldo Augusto, o projeto, né, o Instituto Libicom, e foi um encontro muito importante para mim que determinou, sem nenhum exagero, a minha própria vocação. Então há mais de 10 anos me dedico também tanto à formação de líderes como também a vocação política que o encontro com o Reinaldo e com o projeto me despertou. De forma que eu fui deputado federal entre 2019 e o início de 2023, né, aquela legislatura. Depois fui secretário de Relações Institucionais na Prefeitura de São Paulo, secretário da Casa Civil na Prefeitura, e temos feito esse caminho aí na política. Então essa é minha vida até aqui agora. Quantos anos, Henrique? 31. 31. Então você descobriu essa vocação aí com 21 anos? Na verdade, o início, né, a semente de uma vocação política é muito cedo na minha vida. Desde os 12, 13 anos eu me envolvi, muito fruto da minha relação com a fé e com a igreja, naqueles trabalhos que há uns 15 anos atrás iniciaram com mais força aqui no país, que era, a gente chamava, né, e chama até hoje de defesa da vida e da família. Sim. Então eu, desde o colegial, me dediquei a sério a isso, tanto a estudar como também a agir, ir a Brasília, acompanhando o Padre Paulo Ricardo, o Padre Zé Eduardo. Legal. Eu conheci muita gente, inclusive foram a partir disso que eu conheci o próprio Reinaldo e o projeto. Então, a vocação política despertou em mim muito cedo. Claro que eu não tinha ideia de ser deputado nem nada, mas era um ímpeto, um desejo até de apostolado meu, né? Eu sempre tive essa consciência relativamente clara de que eu não queria que minha profissão fosse simplesmente vamos dizer assim, uma profissão, né? Queria que fazer a diferença, ter uma dimensão de apostolado naquilo que eu fosse fazer no meu dia a dia, e encontrei isso na política. Então foi um progredir natural, né? Desde o interesse, de uma inclinação, de um desejo de fazer parte, até ir fazendo certos encontros na minha vida que foram dando forma e conteúdo concreto a essa minha vocação. Que legal, Henrico. Pelo jeito que você fala, assim, então você desde cedo frequenta a igreja, família católica, basicamente. Na verdade, o meu pai, que chama Guido também, né, que nem meu filho, meu pai, ele se converteu quando eu tinha 4 anos de idade. Então, ele era de uma família católica, como todo brasileiro é católico, mas não era, né? Tem muito evangélico, mas numa família tradicionalmente católico, mas sem uma prática religiosa efetiva. E minha mãe não era nem batizada quando ela se casou com meu pai. Era de uma família de imigrantes indonésios, a minha mãe, holandesa, nascida na Indonésia, que eram agnósticos, sem nenhuma religião. E meu pai se converteu quando eu tinha 4 anos, já era nascido, e minha irmã estava para nascer. Minha segunda irmã. Depois eles tiveram 7 filhos, né? Nós somos em 7. Mas foi nesse momento que realmente a minha família, com a conversão do meu pai, iniciou um processo de viver efetivamente a fé católica na sua plenitude. Minha mãe ainda demorou alguns anos, se converteu e se batizou, sei lá, devia ter uns 8, 9 anos de idade. Foram alguns anos de muito diálogo, de muita oração deles. Mas para fins práticos, eu tinha 4 anos, então eu considero que eu nasci numa família já católica, porque mesmo minha mãe, antes de se batizar, ela deu muita liberdade pro meu pai de me colocar num colégio católico. Foi nesse período, quando meu pai se converteu, que eu fui pro Catamarã. Que legal. Que ainda era um colégio que estava no 4º, 5º ano, né? Tava muito no comecinho, na década de 90 ainda, ali. Né? Então foi tudo muito junto. Meu pai se converte, e ele se converte
inclusive por meio de um amigo que era supernumerário, então era vocacionado ao Opus Dei, né? Então daí o Catamarã sempre teve uma relação próxima com a obra e colocou no Catamarã. Então, para fins práticos, respondendo a sua pergunta, eu nasci numa família católica. Praticamente. Né? E vivi isso. E meu pai foi muito determinante também, porque, inclusive, esse meu interesse na defesa da vida, da família, em temas mais filosóficos, em temas de políticos e tal, veio muito desse despertar. O meu pai despertou isso muito em mim, sabe? Legal. Dos jeitos mais inusitados possível. Eu lembro, imagina, não sei se é bom falar isso aqui, qualquer coisa vocês editam. Pode falar. Mas eu lembro, cara, deu no carro com meu pai, sei lá, devia ter uns 12, 13 anos de idade, voltando no trânsito de São Paulo, escutando o Throat Speak do Olavão. Lembra? Do Olavo de Carvalho que fazia o Throat Speak, aqueles vídeos, aqueles podcasts que ele fazia, não chamava podcast na época, de 2, 3 horas dele comentando tudo. Sigam salves ao Papa, a Hegel. Aí ele falava de assuntos. Aí ele falava palavrão, não sei o que lá, mas aquilo me hipnotizava e tal. Depois eu tive uma série que fui encontrando também outras referências, mas eu devo muito dessa minha vocação política e esses meus interesses também a essa forma do meu pai de apresentar esses temas. E seu pai foi da política? Chegou a disputar cargo, alguma coisa? Não, nunca mexeu com política. Só era interessado. Meu pai gostava. Gostava de ouvir, gostava de discutir. De dar risada com o Olavo xingando meio mundo. E depois também me apresentou outros professores, me levou em vários lugares, mas nunca ninguém na minha família nem disputou cargo, nem se envolveu com política. Você é o primeiro aí da linhagem. Até onde eu consigo ir para trás, eu sou o primeiro. Claro, tem algum pessoal na Itália que já foi, da família que mas enfim, aqui no Brasil, não considera. Foi você. E essa relação, você falou da fé, da política, para um católico entrar assim, tanto para disputar cargo ou para estudar, para entender política, é possível a fé e a política caminhar junto, ou você acha que são duas coisas à parte, Henrico? Na verdade, para mim, desde que eu li um trecho da encíclica Deus Caritas Est, eu encontrei a resposta definitiva para esse questionamento, né? A encíclica Deus Caritas Est se eu não me engano, a primeira encíclica do Papa Bento, lá em 2005, 2006, logo depois do início do pontificado dele. E ele toca, o tema não é política, né? Não é uma encíclica propriamente social, é sobre a natureza de Deus, né? Que é caridade, que é amor. Mas num dos pontos ele fala que a fé e a política se tocam da seguinte maneira, né? O objetivo da política é o estabelecimento de uma ordem terrena justa. Sim. Estabelecer uma ordem terrena justa é uma obra da razão prática, não da razão teórica. Sim. Ou seja, da razão prática, da ação daquilo que acontece. Exato. Sim. E por ser uma obra da razão prática, nesse ponto a fé e a política se unem. Por quê? A fé ela tem o papel de iluminar a inteligência e fortalecer a vontade. Iluminar a inteligência para que haja um correto discernimento do que é a ordem justa aqui e agora. Não. Em outras palavras, o que a fé nos ajuda como virtude intelectual a fé nos ajuda com a luz sobrenatural discernir melhor o que é o correto, o que é o bem, o que é o justo concreto aqui e agora. Sim. E uma vez discernido esse bem, esse justo concreto, a fé opera na nossa vontade de maneira a fortalecê-la para perseguir aquilo que é correto e justo, independentemente das dificuldades e das vicissitudes. Então, para mim, fé e política se tocam muito menos não, assim, prioritariamente, primariamente, dentro da minha experiência pessoal. Sim. Né? Antes de se tocar na esfera pública, né? Então, assim, acho que o principal papel da fé na política é operar dentro, né, na alma dos católicos, que vivem a fé verdadeiramente, ou buscam vivê-la, né? Operar uma iluminação da inteligência para o discernimento do bem e do justo e um fortalecimento da vontade para perseguir isso, independentemente das dificuldades. Então, não são duas coisas que estão à parte, mas caminham junto. Né? Caminham juntas. A fé auxilia talvez o agente público ali a
ter as melhores escolhas e perseverar. Exato, é algo muito concreto, E né? agir pelo bem comum, né? Agir pelo bem de todos, né? Não só pelo bem próprio, não é isso? Exato, essa é a tentação perene de qualquer pessoa e do político em especial é você não agir pelo bem comum, mas ser contaminado por outros interesses egoístas. Então, a fé ajuda, de certo sentido, a purificar a pessoa, né? Claro que isso é um processo de uma vida inteira, para que os interesses pessoais dela não obscureçam o raciocínio e o julgamento. Porque às vezes quando você tem que tomar uma decisão, e aquela decisão talvez não seja a que mais te agrade no nível dos seus interesses, mas você precisa ter força e virtude, e você precisa ter um ímpeto correto para tomar essa decisão independentemente daquilo que a tua afetividade, daquilo que a tua vontade te move, entendeu? Então, para mim, sempre que me perguntam como é que a fé e a política se relacionam, eu cito esse trecho da encíclica Deus Caritas Est, que para mim é o mais essencial. Todo o resto é consequência, entendeu? Se nós tivermos homens e mulheres que levam, no empenho político, levam a sério esse papel da fé, nós vamos transformar a realidade sem dúvida. Bacana. Fantástico, hein? Ô Henrico, nós estamos aqui num colégio, que é o projeto de um colégio, né? Que inclusive, como nós já dissemos, tem vídeo aí no nosso canal falando desse colégio. E você estudou num colégio de educação personalizada. Uhum. Hoje, né, olhando para a educação no Brasil, qual a importância de colégios como esse aqui, o Colégio Porto das Andorinhas, que está aí a vias de ser inaugurado, como o Colégio Catamarã, que você estudou, efetivamente na vida ali das crianças, na formação das nossas crianças? Qual a importância de um colégio como esse? Eu sou da tese, Alan, Danilo, que o problema da educação é sempre um problema dos adultos e nunca das crianças, porque as crianças, elas vêm hoje para o mundo tal como vieram há 100 anos atrás, há 200, há 2000 anos. As crianças vêm ao mundo dotadas de uma curiosidade e a única tarefa que elas têm é observar. Elas observam. Desde o dia que elas nascem até se formarem adultas, o papel das crianças elas cumprem perfeitamente, que é observar. O grande problema da educação é sempre um problema dos adultos. Então, eu acredito que o problema dos adultos nesse sentido, qual que é o testemunho que os adultos que estão envolvidos no processo educativo dão para essas crianças. Então, eu sempre admirei o projeto da educação personalizada, porque sempre vi nessas iniciativas uma preocupação real e genuína com a formação dos professores e dos pais em primeiro lugar, sem a qual, né, essa formação, sem a qual o processo educativo é uma ilusão no final das contas, né? Porque a gente quer transmitir e passar algo que nós não estamos vivendo. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que iniciativas que priorizem e que enfatizem a formação dos professores, a coerência de vida, o envolvimento dos pais e a própria formação dos pais nessa comunhão com a escola, são iniciativas que estão começando do ponto certo e correto. Legal. Depois, obviamente, a educação personalizada, ela ajuda demais, deixando aqui de lado questões acadêmicas e tal, que a gente precisa sempre perseguir a excelência, mas a educação personalizada ajuda, ou deveria ajudar, se bem praticada, a fazer a coisa mais importante da vida de cada um de nós, que é descobrir, por meio da experiência, do diálogo, da convivência fraterna, aquilo que é a nossa vocação, né? Legal. Acho que a educação personalizada serve exatamente para isso, né? A premissa dela, até onde eu consigo enxergar, não sou um estudioso do tema, é essa, de que nós temos uma vocação, claro, uma vocação ampla à santidade como católicos que somos, né? Mas também uma vocação específica, ou seja, a que nós vamos dedicar os nossos dias, a nossa vida. E um processo educativo de sucesso, na minha visão, é um processo educativo que leva as crianças, depois os adolescentes, os adultos, a tomar uma decisão madura acerca desse discernimento que, no final das contas, é o fundamental, né? Você pode errar em tudo, mas se você passar a tua vida inteira
dedicado a algo que não é verdadeiro, que não é a tua vida, que não é aquilo que você deveria fazer, essa é a grande falha irremediável do processo educativo. Então eu louvo muito iniciativas como o Porto das Andorinhas e outros colégios que, inspirados nesse ideal da educação personalizada, buscam formar bem os professores, os pais, criar essa comunhão entre pais e colégio e ajudar cada uma das crianças e adolescentes nesse processo de formação e de discernimento da própria vocação. Nossa, bacana, hein? Eu não tinha tido essa visão da educação personalizada tocando na questão... Auxiliando na questão da vocação, né? Isso é fantástico mesmo. Ajudar as crianças e os adolescentes a escolher, né? Às vezes um caminho, uma profissão do que vai... Como o Henrico, né? Que desde cedo já sentia esse ímpeto, essa vontade de ser político, né? Como ele compartilhou aqui. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que o colégio, no meu caso, teve papel. Eu falei do meu pai, né? Depois falei também no encontro com o Reinaldo, coisas que foram dando forma. Mas o colégio, ele tem também a convivência com os professores e com os colegas, transmite pela própria convivência certos critérios de vida, né? E se você convive com um grupo de pessoas para quem o critério principal da vida é ganhar dinheiro, passar no vestibular, ficar rico, você absorve aquilo, né? Sim. Não que tenha nada de intrinsecamente errado em passar no vestibular e ganhar dinheiro. Mas o ambiente do colégio, não tenho dúvida nenhuma, entre os professores, entre os colegas, entre as famílias, que podem transmitir para as crianças que estão sendo formadas certos critérios mais amplos e mais diversificados para a tomada de decisão da própria vida, né? Com certeza. Sim, vai aumentando o repertório da criança, do adolescente, né? Não é só vestibular. Aumenta o repertório, exatamente. E aumentando o repertório, aumenta a liberdade. Sim. Bacana. E isso é fantástico. E diante dessa educação tradicional que nós temos hoje, Henrique, o que você acha que falta assim, para que a gente possa alcançar um patamar desse numa rede pública, por exemplo, né? Hoje nós temos essas iniciativas privadas, né, de pessoas que têm esse pensamento e esse chamado a abrir espaços como esse. O que você acha que falta assim, para que a gente possa engrenar uma educação desse formato na rede pública? Aí é um trabalho mais amplo, né? De novo, eu sempre vou voltar àquilo que eu acho essencial, de que o problema da educação é um problema dos adultos e não das crianças. Nós precisamos que o fenômeno educativo acontece quando você tem a presença de um adulto consciente do seu papel, entendeu? Então, o que nós precisamos é realmente trabalhar na capacitação e não é só capacitação técnica, mas na formação de verdadeiros adultos. Sim. Pessoas que tenham respostas para as questões importantes da vida e respostas positivas, respostas, no nosso caso, verdadeiramente cristãs, né? É esse testemunho que realmente... ele desperta o processo educativo na criança, quando ela tem diante de si adultos verdadeiros, né? Que têm consciência, têm resposta para as grandes questões da vida, sabe o que é o bem, o que é o mal, para que nós viemos, o que é a vida, o que é a morte, para que serve tudo isso aqui. São essas as grandes questões da vida. Depois aprender matemática, aprender português, etc., é uma questão técnica de estudo, de exigência e tal, que também são importantes. Mas o fenômeno da educação é prioritariamente esse, na minha visão. Então, ouvindo as palavras do Henrico, né? Não sei se o senhor não concorda aí. Então, para a gente ensinar bem as crianças, na verdade, a gente precisa formar bem os adultos, né? Deixar talvez o pai e a mãe que... desculpa, é meio óbvio falar isso, mas... hoje em dia a gente tem que falar que a grama é verde, né? Então... As famílias querem educar filhos leitores e aí se pergunta quantos livros a pessoa leu no ano. Não, seu filho não lê não vê teu pai e tua mãe lendo, ou um outro adulto, né? Porque nós não vamos esgotar as possibilidades de testemunho para os nossos filhos, mas eles precisam enxergar, precisam ter referências a serem imitadas, emuladas, né? Tem que ver na prática, ver o testemunho ali, né? Uhum. É isso aí. E Henrico, para a gente poder finalizar aqui esse bate-papo, que nós temos um outro convidado ainda, fala um pouquinho sobre essa questão da liderança pra gente. Como você enxerga, né? Você falou que encontrou pessoas no seu caminho que foram moldando, né, a sua vocação, moldando o seu ser.
Como você enxerga e como você pode transmitir essa questão da liderança pra gente? A questão da liderança acho que o próximo convidado tem mais capacidade de falar, e eu vou só falar com as minhas palavras aquilo que eu aprendi com ele, que é o Reinaldo. No fundo, a liderança, ela começa quando alguém decide assumir a responsabilidade por algo. É quando alguém olha para um problema e fala, esse problema é meu. Mesmo que não seja. Mesmo que não seja. Olha, não, então, desde as coisas pequenas, né? Precisa arrumar um lugar, uma sala, porque vai ter uma reunião. Bom, quem lidera o processo é quem sente aquela necessidade como sendo sua. Então, o primeiro ato do líder é assumir a responsabilidade por um problema. O segundo ato é ele olhar para dentro de si e se descobrir muitas vezes incapaz de resolver sozinho, seja porque lhe falta conhecimento, seja porque a tarefa exige outras pessoas. Então, o líder assume a responsabilidade. Segundo passo, toma consciência dos próprios limites e dos próprios dons. E terceiro passo, observando os limites e os dons dos outros, os conduz para a solução da tarefa para a qual se assumiu inicialmente a responsabilidade. O fenômeno da liderança se joga nessa dinâmica. Isso serve para uma casa, para uma sala de aula e serve para um país. E aqui a gente está falando independente da pessoa ter formação ou não. O líder ele não precisa ser um formado acadêmico, né? Por exemplo, né? Não, o líder ele precisa assumir a responsabilidade, ter consciência dos próprios limites e próprios dons e saber engajar as outras pessoas na responsabilidade que ele assumiu. Fantástico. E para isso, às vezes, ter doutorado até atrapalha. Henrico, deixa aí seu @ para nossa audiência, para acompanhar essa sua caminhada, essa sua jornada. Eu tô principalmente lá no Instagram, é henrico.mizasi, Henrico sem H, né? Henrico.mizasi, M-I-S-A-S-I. S-A-S-I. Pedir pro Júnior colocar aí também o seu @. Júnior, coloca aí, por favor. É isso aí. Henrico, muito obrigado, viu? Obrigado, por esse bate-papo rápido, mas muito profundo, Valeu. muito cheio de sentido, né? Obrigado. E parabéns aí pelo podcast, parabéns aqui ao Porto das Andorinhas, Comunidade Fidelidade, a vocês que são irmãos e amigos. Obrigado. Amém. Viu? Muito obrigado, junto aí. Deus abençoe. A gente vai trocar o convidado. Olha, podcast na estrada hoje vai ter 2 convidados. Então, Henrico... Posso sair? Pode sair. Pode sair. E a gente vai trazer mais um convidado aqui muito especial pra gente. Queria chamar aqui o Reinaldo Augusto, que está se dirigindo aqui até a nossa mesa. E esse tá na estrada, porque... Esse tá na estrada aí há muito tempo. Pra todo o estado de São Paulo. Boa noite, Reinaldo. Seja bem-vindo. Boa noite, Reinaldo. Obrigado, viu? Pode se sentar, ajustar aqui o microfone. Que alegria ter o senhor aqui conosco, viu? Muito obrigado por esse tempinho aqui pra gente poder bater um papo. Queria que o senhor se apresentasse para nossa audiência. Quem é o Reinaldo? Casado? Tem filhos? O que o Reinaldo faz da vida? Bom, eu sou o Reinaldo Augusto, 63 anos, casado com a Ana Maria. Tenho 4 filhas, a Maria Clara, Maria Tereza, Maria Cecília e Maria Rita. Sou engenheiro agrônomo por formação e comecei todo um processo educativo, filhos de pais educadores, pedagogos, meu pai e minha mãe, já falecidos, e que deu toda uma formação interna dentro da nossa casa. Meu pai com exemplo de muito trabalho, a minha mãe também. E mais que isso, 2 pessoas muito honestas, sérias, direitas. Graças a Deus não me faltou nada e principalmente carinho. O mais importante. E com isso eu tive uma experiência com 26 anos, onde meu pai estava com um problema de saúde grave na última vértebra da coluna cervical, e ali a cabeça se deslocava e comprimia a medula. Nossa. Ele sentia dores terríveis. Na época era uma cirurgia arriscada, que os médicos falavam que tinha um terço de chance de ficar bom.
para um terço paralítico e vim a óbito. Então, porque aonde era o problema era interno, Nossa. dentro da base craniana, mas com a graça de Deus, 3 senhoras, Dona Zarife, Dona Delci e Dona Antônia, recentemente a Dona Zarife nos deixou também para a casa do Pai, mas que Deus operou um milagre através da oração dela. Olha só. Que lindo. E ali meu pai sentiu esquentar todo o pescoço dele, e aquele milagre me impactou. E Elas foram lá, impuseram a mão nele sem e a só cirurgia. rezaram por sem ele. cirurgias, levaram para a capela do Perpétuo Socorro e foram orar pelo meu pai. Olha só. E ali meu pai sentiu um calor imenso no pescoço, estava com colete, sustentando a cabeça, tirou, falou, nossa, que calor, sentiu necessidade de tirar, não sentiu mais a dor, veio para casa, dormiu, às 5h15 da tarde, às 17h15, e acordou no outro dia às 11h30 da manhã. Nossa. Falou, nossa, que cochilo gostoso. Eu falei, como, pai? Dormiu quase 24 horas. Dormiu de um Você dia pro outro. dormiu aqui 18 horas e tal. Falou, não, só tirei um cochilo. Olha só. Para ver quanto que meu pai estava sofrendo, né? Porque ele ficava noites Sem dormir, com dor. com dor. Coluna é complicadíssimo. Muita dor, muita dor. Ele tomava um remédio, aplicava uma injeção, ele deixava para tomar meia-noite. O medicamento fazia efeito 5 horas. E aí ele acordava às 5 horas da manhã do outro dia e ficavam de 48, 43 horas com dor. Nossa. Até chegar no outro dia para De tomar outro remédio. outro remédio para poder dormir. E a partir daquela oração, Aí eu fiquei, eu quero orar assim, eu quero um Deus assim, Olha eu só. quero que Deus atue na minha vida. E aí eu passei a fazer um processo de ir para retiros, ler a palavra de Deus, olhar para a minha vida. Legal. Foi um processo de 2 anos de conflito, e até que eu tomo a minha decisão com 28 anos e realmente falo, olha, eu quero mudar completamente tudo aquilo que eu tracei de objetivos. Virei missionário, fiquei 7 anos como missionário. olha só. Daí eu encontrei minha esposa com 35, que eu casei, e aí eu fundei uma associação católica, a Sociedade Irmãos da Misericórdia, onde ali naquele desenho Deus me deu toda a profecia do que eu teria que realizar. E eu vivo nesta missão, trabalhando naquilo que Deus pediu para que eu fizesse. E de lá para cá não parei, são 30 anos fazendo tudo isso. Estou muito feliz depois dele ter me sustentado. Sim. Porque você começa a fazer todo esse trabalho, você não vê, você anda num deserto, os resultados aparecem um pouco, mas depois você vê que está falho, sempre falta. E essa perseverança foi simplesmente porque ele me sustentou. Legal, Reinaldo. Como é bom ouvir, né? As histórias, né? A gente nossa. fala que no podcast sempre o convidado fala alguma coisa Que nos surpreende, que não nos tem surpreende. Reinaldo, muita gente conhece o projeto do Reinaldo, o Reinaldo do projeto, esse projeto. Qual que é esse projeto que você faz parte, que você iniciou, né? Você disse que na Associação Deus Inspirou. O que é esse projeto? Hoje tem o Libicom, né? Sim, Tem os outros institutos. O que é o projeto do Reinaldo, o Reinaldo do projeto que o pessoal tanto fala aqui pelo estado de São Paulo, Reinaldo? Bom, o projeto, a gente levou muito tempo para discernir até o nome do projeto. Hoje nós temos um nome. O projeto se chama Original. Então, quando... Isso aí é novo, hein? Essa novidade. aqui é uma revelação pra gente aqui. Porque até então era só o projeto. Era só agora o tem projeto, nome. agora tem nome. A gente vai Legal. começar a divulgar isso depois de outubro,
Mas o projeto tem Mas nome. a gente pode soltar já o nome? Pode, Então, gente, Ó, nossa audiência primeira mão, hein? O nossa projeto audiência agora sendo tem nome. premiada com o nome do projeto. Uns falam o projeto do Reinaldo, projeto dos Sementes, projeto da escola. O nome do projeto é Original. O projeto original ele tem 3 movimentos e que atualmente nós estamos trabalhando no movimento cultural, Legal. que é formar líderes, tá? A gente ficou dedicando muito tempo para entender o que falta na sociedade. Então, na sociedade falta liderança. E qual o fundamento? Por que as pessoas estão desorientadas? O que aconteceu? Então, foi uma busca constante para tentar encontrar esse caminho. E uma das coisas que a gente sentiu necessidade foi construir um curso científico que pudesse nortear, ter um conjunto de ideias, um conjunto de valores que nortearia aquilo que é essencial para uma vida. Então, hoje, nós fundamos um instituto, o Instituto Libicon, que tem este objetivo para desenvolver as pessoas na liderança quanto ao conhecimento de si, das outras pessoas e sobre a realidade. Uma formação científica, acadêmica, né? Acadêmica, técnica e tudo mais. Legal. Isso para que você possa, em espírito, na sua razão, conceber um conjunto de ideias e valores. Porque você não vai ter pessoas liderando se ela não pensa, se ela não reflete, se ela não decide. O objetivo do Libicon é levar a dar conhecimento às pessoas. E nós fizemos disso de uma maneira que não existe. É única, integrando várias ciências. Integrando a ciência de filosofia, como pensamos, quem somos, psicologia, como decidimos, a parte econômica, a parte jurídica, como nos organizamos, como partilhamos. Então, é uma série de respostas, história do Brasil e tudo, que construi um conjunto de ideias e valores. Legal. É nisso que nós começamos a trabalhar durante 22 anos. Até que saiu a Escola de Formação de Líderes atual, que terminou em 2020. Então, ali está a essência do que nós construímos para nos dar uma unidade quanto ao conhecimento. Então, a Escola de Formação de Líderes é um curso, uma formação que levou mais de 20 anos para se 22 montar. anos. 22 anos. Terminou em 2020, durante a pandemia, que os nossos professores ficaram sem dar aula devido à pandemia. Eu vendo todo mundo assim, então eu comecei a fazer reuniões todos os dias, todas as semanas, para construir o conteúdo. Que E bacana. aí esse conteúdo é uma escola que as pessoas podem fazer, né? É um curso que as pessoas podem se inscrever. Vou pedir pro Júnior colocar aí na edição depois o @ Instituto Libicon, L-I-B, Bemudo, C-O-M, porque é Instituto Liberdade e Comunidade, não é isso? Então o Libicon é essa junção dessas duas palavras, liberdade e comunidade. Então vale a pena você seguir lá o Instagram para ficar por dentro de quando tem as próximas escolas e também de todo esse conteúdo que o Reinaldo está falando aqui. Só que o senhor falou de 3 áreas, aqui é a primeira, que é o Libicon. Conhecimento. O conhecimento. Além dessa área, nós temos que ter a habilidade para lidar com as pessoas. Um líder é um outro processo e que o ano que vem nós fundaremos um novo instituto, Olha. que é o Instituto Dínamo. Tínamos. E o Instituto Dínamo é que vai fazer todo esse trabalho da pessoa vivenciar aqueles conteúdos. Vai pôr em prática. Então é como Vai se fosse por uma prática. continuação daquilo que ela aprendeu. Ela fez a escola, Certo. ela ganhou um conhecimento. Técnico. Aqui eu preciso viver.
Aqui eu coloco na prática. Como é que eu vou viver a fraternidade, como é que eu vou conviver com as pessoas, como é que eu vou transmitir o conhecimento, como que eu vou explicar. Então, no Dínamo é onde eu vou aprender a passar o conteúdo daquilo que eu entendi, e isso será um instituto que vai ser formado para que em cada cidade possa ter o instituto formando as pessoas na sua cidade. E a terceira, que o senhor comentou? A gente, na realidade, ainda está em um processo de desenvolvimento, que é o Programa de Liderança Fraterna. O Programa de Liderança Fraterna, ele faz um trabalho onde a pessoa que quer se desenvolver, que quer se contrariar, ele entra num processo onde ele vai ser forjado para ele descobrir a verdade sobre ele, a verdade como ele lida com os outros, a verdade como ele lida com a realidade. Que legal. A gente falou aqui no comecinho para nossa audiência de um livro do nosso fundador, né, do Daniel, que ele escreveu um livro sobre os temperamentos. Né? Então acredito que nessa formação, assim como no livro, a pessoa ela vai ver as qualidades que ela tem, mas também as limitações e aprender a trabalhar, né? Uma dúvida que eu tenho, Reinaldo, o Rico até falou que você seria uma pessoa ideal para responder essa pergunta, né? O que é ser líder? O que é a pessoa chegar e falar assim, não, eu sou um líder. O que é ser o líder? É quem manda? É quem tem razão sempre? O que é ser um líder? A pessoa pode se denominar um líder? Ou é a comunidade que fala, não, essa pessoa é um líder? Todos nós temos que nos tornar líderes. Porque o ser humano, ele vive em comunidade. Então, todo mundo deve ser líder. Todo mundo tem essa potência dentro de si. Essa potência. Sim. Todo mundo, de uma certa forma, tem que ser líder. O que é ser líder? Você quer casar? Você vai ter que aprender a liderar a sua esposa e se deixar liderar por ela. Sim. Você quer ter filhos? Você vai ter que liderar seus filhos. E dentro da família aprender a deixar-se ser aconselhado pelos seus pais, avós. Sim. No trabalho, a mesma coisa. Você tem um ponto de vista, você pode liderar, como ser liderado por alguém que tenha mais conhecimento e experiência. E na sociedade é a mesma coisa. Então, nós temos níveis de lideranças que, de acordo com a aptidão, a gente se desenvolve se tornando líderes. Uma mais restrita, Sim. dentro da família, mas todos temos que nos tornar líder. Uma mais abrangente, dentro do trabalho. Outra dentro da comunidade. Pode ser numa igreja, pode ser num clube de serviço, pode ser num sindicato, pode ser em várias coisas, inclusive político. Então, a escola de formação de líderes não é para formar político, é para formar líderes para a família, para o trabalho, para a comunidade. Para a sociedade em geral. Para a sociedade em todas as dimensões. Bacana. E nesse tempo todo, assim, Reinaldo, de formação, de viagens, toda a gente sabe que você tem um trabalho grande no estado de São Paulo. Tem alguma história, alguma pessoa que você lembra assim, essa pessoa ela foi líder nessa condição, não que ela foi política ou dono de empresa, mas uma pessoa, às vezes, até sem formação acadêmica, que liderou alguma situação, assim, você lembra de alguém, assim? Inúmeras. Nossa, para dizer a verdade, milhares. Os testemunhos são incríveis. Por exemplo, eu tenho pessoas que, ao fazer o trabalho e ver as coisas, e estavam com um casamento em dificuldade. Nossa. Teve uma mulher que me impactou muito positivamente. Falou, olha, meu casamento estava em dificuldade. Sinceramente, eu pensava em terminar o casamento. Nossa. Até que eu descobri o problema do casamento. E eu descobri que o problema do casamento era eu. Olha Caramba. só. Sou eu o problema. E eu comecei a mudar a mim. Então,
Na escola de formação de líderes, nós não falamos muda isso, muda aquilo. Não. A gente leva a pessoa a perceber como ela pensa, como ela age, como ela reage, como que vai fazendo. Então, a pessoa vai refletindo sobre a vida dela, o que ela fez, o que ela faz e o que ela quer fazer. Bacana. E aí ela vai encontrando soluções daquilo que ela pretende mudar. E aí é uma decisão pessoal, porque toda liderança, as pessoas estão convictas que liderar é liderar os outros. Essa é a visão essa é a geral, visão, né, que todo mundo tem. E na realidade, no nosso programa, a liderança começa dentro de nós, no interior nosso. E a isso nós damos o nome no escondimento. É no meu interior. Eu começo a me liderar. Para isso eu preciso me conhecer. As minhas limitações, Tudo. as minhas potências. E aí eu não me conheço sozinho. Vocês não se conhecem. Eu conheci muita coisa sobre mim fazendo esse trabalho. Eu descobri limitações e potências fazendo esse trabalho. E eu levo sustos positivo e negativo nos dois lados. Puxa, eu não sei fazer isso? Nossa, eu não sabia. É mesmo? Uma das coisas, eu gosto muito de música. Muito. Qual estilo de música o Reinaldo gosta? Fala pra gente aí, Reinaldo. Clássica, música, eu gosto popular, eu gosto MPB, eu gosto de música, como é que fala? Jazz, Olha. eu gosto de rock, olha só, eu gosto de hein? música Bem eclético. sertaneja, eu gosto de música desde que tenha letra, Sim, tem um sentido a som, música, né? tenha Harmonia. sentido, harmonia. Então, eu gosto de todas as músicas. Até que um dia eu descobri que eu não cantava bem. Conta pra nós essa história aí, como é que foi? Essa história. Gente, foi de um jeito que eu nem imaginava. Eu fui fazer uma palestra numa escola. Eu levei um grupo de amigos que um ia tocar o teclado, a bateria, outra coisa, e outros 3, 4 pessoas cantando. E na palestra, para chamar o jovem, cantava, brincava, fazia dinâmicas e passava a mensagem. Até que o rapaz que tomava conta da música chegou para mim e falou assim: Reinaldo, você quer cantar? Você canta. Mas, por favor, canta fora do microfone. Nossa. Eu falei, por quê? Eu sei cantar. Aí eu peguei, aí eu cantei no microfone mais forte aí. Botou pra valer mesmo. Aí o rapaz, com toda a caridade, chegou para mim e falou assim: Reinaldo, Tava te liderando ali, né? olha, você quer cantar? Canta, mas do jeito que você canta, você tira todos nós do tom. Nossa. Aí eu cantei mais forte ainda. E não teve dúvida. Na próxima música, ele pegou, combinou com todo mundo bateu a baqueta da bateria, deu o primeiro acorde, ninguém entrou cantando, ninguém tocou, entrou só eu cantando. E aí saiu. Aí todo mundo, tinha uns 800 jovens Nossa assim, Senhora. caiu na gargalhada, rindo. Eu fiquei nervoso, fui pra cima dele. Eu não falei que se atrapalha nós. Olha só. Foi fraterno ali. Cara, na frente de todo mundo. Ali eu descobri, eu gosto de música, mas eu não tenho dom para cantar. Caramba. Então, se eu não tiver uma outra pessoa que fale a verdade para mim, eu não me conheço. E se eu não estiver aberto a receber essa verdade também, E a gente não tá muito aberto. Não vai falar que eu fiquei contente com o que ele fez, que eu fiquei nervoso, mas a sorte é que ele usou a palavra certa. Eu não te avisei. não tinha o Então, que fazer. Né? ele liderou um processo para que eu me conhecesse. Então, até para se conhecer, você não se conhece sozinho. Precisa da comunidade. Precisa do outro. E às vezes de mais pessoas. Sim. Então, isto
é que a gente foi criando dinâmicas onde a pessoa vai conversando um com o outro, falando, descobrindo. E esse foi um susto que eu levei de algo que eu gostava. Mas também levei um susto de algo que eu não gostava. Sim. Quando eu descobri que eu tinha um dom, que eu decidia, que eu acertava, que eu tinha uma competência e capacidade. O professor César Saldanha falou, a maneira como você pensa é muito correta. Sim. As pessoas não te entendem porque não têm o conhecimento que eu tenho, tanto que eu estudei e tudo mais, e a visão que eu tenho. Mas você precisa descobrir o dom que você tem, Sim. que eu não conhecia. E aí eu descobri que eu tinha um dom. E quando eu descobri esse dom, um outro amigo chegou para mim e falou assim, o Reinaldo é gago. Nossa. Mas como é que eu sou gago? Eu não estou gaguejando. Mas não. Depois, com o tempo, eu fui descobrir que a minha capacidade de raciocínio, porque a gente pensa muito mais rápido do que a Sim. capacidade de verbalização. E a minha capacidade de verbalização é mais lenta. Agora, você imagine com a capacidade lenta de verbalização e de raciocínio muito Nossa. veloz. Aí o que acontecia? Eu falava de um assunto, mudava para outro, mudava para outro, para outro, até que um dia eu falei o que era para escrever, as pessoas escreveram tudo, outras coisas erradas, eu fiquei bravo com todo mundo. Falei, grava o que eu estou escrevendo, que eu estou ditando. Gravaram o que eu estava ditando. Transcreva isso. Transcreveram, deram para mim ler. Eu olhei aquilo e falei, nossa, nem eu entendo. Aí é que eu fui descobrir que eu precisava me conhecer, me transformar, Ordenar melhorar, o pensamento para poder verbalizar de uma forma mais clara. mais clara, mais objetiva, que eu começava a falar de um assunto, mudava para outro e coisa, não fazia nexo. Na minha cabeça tem nexo. Fazia, mas na hora de falar não verbalizava tinha essa... tudo. Porque hoje, na comunicação, nós temos que ter uma comunicação que ela tem começo, meio e fim. Isso mesmo. A nossa comunicação é linear. Mas a nossa visão não é linear. Ela é multidisciplinar. Você tem que ver vários pontos que não estão alinhados para você poder decidir. Então eu tinha uma capacidade de decisão porque eu via muitos pontos, mas eu não conseguia falar de uma maneira alinhada, como eu acho que eu estou falando aqui para vocês. Sim. Isso já é um treinamento que eu fiz a partir do momento que eu conheci. Mas para fazer isso daqui, eu tive que me educar. Eu tive que me conhecer. Olhar para dentro de si. Olhar para dentro de mim e começar a melhorar o que eu pensava. Que é um processo de transformação, né, Reinaldo? Porque aí, apesar de eu ser líder, de liderar, a qualidade da minha liderança era inferior. É por isso Faltava que o Henrico falou também, que o líder, e o senhor falou também, tem que se deixar ser liderado, né? Porque senão não melhora. Tem uma frase que o professor César Saldanha fala o tempo todo e eu guardo. Você só terá liderados se você tiver líder. Olha. Você não vai ter pessoas que te seguem se você não escolher pessoas para você ouvir e se conhecer e se transformar. Só que nós estamos vivendo numa sociedade individualista que ninguém escuta ninguém. Sim. Ninguém ouve ninguém. Tá todo mundo fechadinho ali na sua seu bolha, mundinho. no seu mundo, Eu no seu estudo, like. eu faço, eu tento. E não consegue mais só através do diálogo. Então, você precisa escutar, dialogar, tirar as dúvidas. Só que como é que nós vamos tirar a dúvida se a gente acha que a gente tem que saber tudo, que a gente tem que entender tudo, que a gente é Deus? Aí não dá certo, né? complicado. Eu queria... Então, o que a gente acha hoje? A gente deixou de ver que nós somos pessoas humanas. Sim. Pessoas humanas são pessoas falhas. Isso mesmo.
o que a gente se cobra? Que somos pessoas divinas. Eu não tenho erro, que eu estou perfeito, tudo. Porque a gente caiu no individualismo e a gente acha que a gente está enxergando tudo. E não está. Tanto é que a experiência do Libicom para construir a escola de formação de líder, o que eu fiz? Eu fui escolher nos meus líderes inúmeros intelectuais e professores e tinha determinados assuntos que eu não tinha competência para falar. Sim. Então eu fui pondo 3, 4, 5, 6 professores da mesma área para que eles debatessem entre eles e eu percebesse deles o que era a verdade. Então, o principal método que a gente tinha dentro daquilo que a gente estava fazendo era um só. Todo professor podia defender aquilo que ele acreditava, o que ele achava. Sim. Quando ele chegasse, eu falava assim, professor, o senhor pode falar tudo que o senhor pensa, à vontade, defender a sua tese. E é isso que todo mundo quer, falar, né? Falar e dizer e tal. Só tem uma condição, quando algum outro professor colocar um ponto de vista, algo que o senhor não consiga responder, por favor, verbaliza. Isso eu não sei. Se curve diante da verdade. Foi a única situação. Então a escola, durante a sua formação e os debates, foi tendo durante muito tempo pessoas que tinham uma tendência de uma ideia, outras de outra, e a gente foi colocando isso até chegar na escola atual. Que legal. Que buscou o equilíbrio, o centro, o diálogo, que é o que nós temos hoje. Legal, Reinaldo. Que alegria poder ouvir, né? Toda essa questão da liderança, né? A gente fala que quando a gente recebe um fundador de algo aqui, a gente vê o brilho no olhar do Reinaldo, não é diferente, né? É verdade. Falando do projeto. Eu vou pedir pro Júnior colocar na tela o arroba do Reinaldo, sabe de cor? Reinaldo Augusto. E seguindo o Reinaldo, você vai poder acompanhar um pouquinho mais do projeto, dessa caminhada dele. Reinaldo.augusto. Reinaldo.augusto. E eu vi mais dessas histórias, porque com certeza o Reinaldo tem muita coisa para partilhar, para nos ensinar. E, Reinaldo, aproveitando aqui a nossa audiência, o pessoal que te acompanha, queria que você deixasse uma mensagem para quem quer ser líder. Deixa uma mensagem pro pessoal do projeto, pro pessoal do original. Todo mundo tem que ser líder. Senão nós não vamos conviver. Reuniu duas pessoas, há uma necessidade de aprender a escutar, a dialogar, a perceber e tomar decisões. Isso é ser líder. Liderança não é faculdade. Não se aprende isso. No sítio de café dos meus pais, o seu José e a Dona Maria, eram analfabetos, mas eram líderes. As pessoas estão equivocadas quando procuram entender, fazer cursos e mais cursos sobre lideranças, aonde que é uma receita pronta. A liderança, ela tem que ser personalista. Cada pessoa é única e irrepetível. Cada pessoa precisa ter o seu processo de desenvolvimento. É nesse sentido que a gente vai se libertando, vai construindo uma comunidade maior. E a liderança é o alicerce. Sim. Agora, para quem tem uma vocação política, ele precisa, além de aprender a ser líder, aprender a ser um líder político. Sim. Aí ele vai entrar numa outra dimensão essencial. Que bacana. Que legal. Reinaldo, a gente quer agradecer muito o senhor por esse bate-papo. Muito obrigado mesmo por dispor do seu tempo. Reinaldo. E estar Muito aqui obrigado. Conosco. Pessoal, vocês que estão em casa, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, de enviar esse link desse podcast, um bate-papo hoje cheio de sentido, com dois convidados, né? De muitas histórias. De muitas histórias, muito de muito aprendizado. conteúdo, de muito aprendizado. Então envia esse link aí no grupo da família, no grupo do trabalho,
naquele grupo político, se você tem aí no seu celular também, para que as verdade. pessoas entendam o que é ser um líder de verdade. É isso aí. Né? E um líder que busca as virtudes, o equilíbrio, o bem comum. E Então, como disse o Henrico, que tem a base, a fé. é isso aí. Então curte, comenta, compartilha, segue o nosso Instagram da Comunidade Fidelidade, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações, porque hoje foi mais um podcast com fidelidade na estrada. Na estrada. Estamos aqui em Santo André. E onde que será o próximo, hein? Em outro estado? Não sei. Uma vamos cidade... ver. Você falou outro estado, o Júnior deu um sorrisinho ali. Ou talvez no litoral, quem sabe, né? Quem sabe. Vamos lá. Gente, Deus abençoe. Deus abençoe. E até o abraço. próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau.